O quanto a gente ama a She-Ra e as princesas do poder, eu voto muito! Voto muito! Então, eu queria muito fazer um vídeo sobre redenção e She-Ra, as princesas do poder. Eu não acho redenção algo fácil de fazer, eu acho que muitas vezes sai bem errado. Tem até uma matéria nas Garotas Geeks, que eu posso linkar aqui embaixo, sobre os problemas da redenção, quando a gente usa esse tropo de redenção em audiovisual, em livro, porque às vezes sai meio torto, né? E She-Ra, pra mim, é meio uma lição de como fazer isso de vários sentidos, assim. Por exemplo, você tem a Sombria. A Sombria não é legal. A Sombria é uma bullying. Ela faz bullying, ela usa daquilo que ela do poder dela pra atacar todo mundo o tempo todo. Ela só quer ter mais poder, ela acha que todo mundo deveria resolver as coisas do jeito que ela quer. Ela não tá aberta a outras opiniões, ela carrega isso até o final. Até o final. As galera tá lá preocupada com, tipo, o universo, o mundo e as estrelas e as magias e o coração de Etéria, e ela tá lá do tipo, vamos resolver do meu jeito que vai ser melhor. E o que acontece com ela? O que acontece com ela é ela morre. Acho justo, porque, né? Pelo menos ela diz as últimas palavras ali, que eu acho que foram palavras sinceras. Talvez as coisas mais sinceras que ela tenha realmente falado aí ao longo das temporadas. Então ela ganha uma maneira de se desculpar, mas a série não é fofa com ela. Ela se desculpa e daí ela morre. Você pega o caso do Hordak. O Hordak era né, meio burro também, né? Achando lá que ia chegar o Lord Prime e ele ia, tipo, mostrar que ele era um bom clone, um clone melhor. Até entendo, assim, né? Mas quando você pega alguém tipo o Lord Prime, não parece muito bem que dá pro cara fazer isso, assim. Mas tudo bem, ele é colocado como vilão na maior parte das temporadas. Até quando chega ali mais no final, que você faz, ah, não, o vilão é esse outro cara aqui. E o relacionamento dele com a Entrapta, que é uma princesa maravilhosa, e ao mesmo tempo ela também não é socialmente, não é nem aceita, também é aceita, ela também não é muito bem aceita, mas ela não sabe se colocar socialmente. Ela tem um monte de coisas que ela gosta, ela foca naquelas coisas que ela gosta, e a hora que ela vai se colocar no mundo, ela fica um pouco perdida, assim, nas relações sociais. E eu acho que o Hordak é meio parecido, só que ela não vai para um lado muito maligno e ele meio que vai, assim. E o encontro dos dois é o que faz o Hordak repensar muita coisa. E você vê como ele fica visivelmente abalado com uma possível traição. E eu acho que não apenas o amor que existe entre eles, né? Essa coisa super forte desse laço de amizade, de que tá lá, mas também o fato dele estar tão ligado com ela e acabar tendo reações emocionais tão fortes que fazem então ressoar no cérebro dele, né, essas emoções o tempo todo e tal, e começa um processo de redenção. Claro que o processo dele é muito menos visto, eu acho, tipo, poderia ser a série inteira focada no Hordak, que eu também gostaria de assistir, Hordak Entrapta, assim, adoraria. Podia ser uma sitcom, né, pós, assim, o que acontece com ambos, como é que eles vão ver o mundo tentando explorar tecnologias, assim, e serem pessoas que talvez pessoas entendam, ou pessoas que talvez deixem o mundo pra lá e eles fiquem só na amizade deles, não sei, gostaria de saber. E a reunião deles, né, da Entrapta e do Hordak é uma coisa muito fofa, assim, eu gosto, e obviamente não é tão citado quanto a Felina, por exemplo, porque ele é um personagem menos importante, a relação dos dois talvez seja menos importante que a relação entre a Dora e a Felina, que é a relação que permeia aí o desenho. Então vamos falar dessa relação. Eu gosto muito que o desenho apresenta a Felina e a Dora crianças, estabelece como é que elas eram, estabelece o relacionamento delas. Ao longo de várias temporadas vai tendo vários flashbacks para elas bem criancinhas, daí elas mais jovens. Por quê? Porque você tá sempre torcendo para que a Felina seja uma pessoa melhor. E por muitas vezes ela não é. Não é. Ela é extremamente vil em vários momentos, muito egoísta, faz só aquilo que quer, manipula todo mundo, cria problemáticas gigantescas, manda pessoas para zonas horríveis, manda pessoas basicamente para as mortes delas, né? Além de atacar um monte de lugar e pá e pá. Então chegou um momento assim do desenho que eu pensei, vixe, vai ser difícil, né? Se eles quiserem fazer o retorno aí da Felina pro lado dos bonzinhos, porque tá feio o bagulho aí, tá bonito não esse treco. E eu ouvi muita gente até falando, eu não sei se eu gostei, não sei se deveria, E assim, eu gostei de como foi feito e eu quero explicar por quê. A jornada da Dora
ela não é solitária. É a jornada da Adora e da Felina. Da mesma forma que a jornada da Felina não é solitária. Ela é a jornada da Felina e da Adora. Inclusive, a gente chegou a fazer análise do imaginário da Felina, mas lá das primeiras temporadas, tá aí pra você puxar e ver mais. Se você quiser mais análise do imaginário de She-Ra, avisa pra nós. Então, essas duas jornadas, elas funcionam juntas. Mesmo que a gente possa pegar os personagens separados, eu acho muito importante isso pra você guardar pro final. Beleza? Beleza. Então, elas são apresentadas juntas, as personagens. E uma meio que reage ao que está acontecendo com a outra o tempo todo. A reação da Felina, não, é uma reação muito legal. É uma reação meio do mal. E ela começa o processo dela, na verdade, se afundando cada vez mais. Então, quando dá todo o problema com a Entrapta, com a Scorpia vai embora, ela se sente extremamente culpada. E você começa a ver que a culpa leva ela para lugares piores, não para lugares melhores. O que eu acho bom. Por quê? Porque não é, às vezes, quando você está se sentindo culpado de algo, você não vai falar, nossa, é verdade, eu fiz merda, deixa eu me retratar. Você vai pensar, imagina, quem tá certo aqui sou eu. Vou bater meu pezinho no chão. E é o que a Felina tá fazendo de um jeito exacerbado, batendo o pezinho dela no chão, sem permitir com que as coisas aconteçam, ou sem permitir com que ela se torne outra pessoa. Ela não quer acreditar que ela é uma pessoa ruim, ela quer acreditar que a verdade dela é muito importante. Quando ela retorna e ela já tá uma pessoa, digamos, tentando um pouco melhor, ela já passou por então esse processo de aceitar a própria culpa no cartório. Tanto que ela consegue pedir desculpas para as pessoas, e não de um jeito fofo. Ela faz isso com muito pesar e muita dificuldade, o que eu também acho bom, porque o processo não é um processo sussa, é um processo doloroso, e ela não vai mudar 100%. Ela continua sendo a Felina. Ela só é uma Felina que talvez não queira matar muita gente. Talvez queira tomar um pouco de responsabilidade aí pelos seus próprios atos. Talvez não queira viver com aquela culpa. E isso eu consigo entender. Porém, se de repente ela ficasse 100% boazinha, eu ia achar ruim. Porque não é verdade, as pessoas não fazem assim, saca? E o lance a Felina sempre teve um objetivo muito focado, que é a Adora. A história de redenção da Felina passa pela Adora. Talvez a gente não deveria nem chamar de redenção, talvez a gente deveria chamar de uma jornada de amadurecimento. Porque o que a Felina está fazendo é amadurecendo de um trauma. A infância dela foi horrível. Ser criada ali pela Horda foi horrível. E é por isso que a história da Adora e da Felina andam juntas. Porque a Felina, ela tem problemáticas que também vão ser a sua coisa boa depois. Tipo, o fato dela ser teimosa, o fato dela não aceitar. Essa dificuldade de aceitar coisas é o que vai levar a Felina para um caminho de destruição. Quem teve a mesma criação, que ela, foi a Adora. A Adora não é perfeita. A Adora também tem problemas. E eu já vou falar sobre isso. Então a Adora vai para um outro caminho. Porém, as duas viveram o mesmo trauma. Viver esse trauma juntas é o que marca essas personagens e é o que marca o fato da jornada delas ser juntas e não separadas. Então elas são moldadas pelas mesmas experiências, cada uma à sua maneira. E o que a Felina precisa é pensar em compaixão, é pensar em reconciliação, é aceitar o fato dela sentir amor, mesmo quando ela está se sentindo para baixo, mesmo quando ela está se sentindo abandonada. E o fato da Felina ser super teimosa é o que vai, no final das contas, salvar a Adora. Se a Felina não fosse teimosa do jeito que ela a Adora teria provavelmente morrido, ou outras pessoas, talvez a Cintilante teria morrido, mas por conta dela ela ter resistido ao chip, então ela é teimosa mesmo. E isso é bom que, mesmo quando ela muda ou começa a amadurecer, a gente não perde essas características. Pelo contrário, elas são colocadas como características importantes na jornada da personagem. Agora pensa na Adora. A Adora tá lá lutando, ela não sabe o que é certo, ela não sabe o que é errado, ela tá sempre se perguntando sobre isso. Ela tem um ótimo senso moral. Porém, ela também foi marcada por uma experiência de trauma. Quando ela abandonou a Horda e a Felina, ela também se sentiu mal, ela também carregou essa marca, não só porque ela deixou a Felina para trás, mas porque ela amava aquela pessoa, e é uma pessoa que ela não pôde trazer para perto. E ela fica com essa marca para sempre. Ela é tão moldada por essa marca, ela se sente tão culpada por acho eu, né, gente? Acho eu, que no final do conto ela pensa em se matar, e ela pensa em desistir de tudo. Então se eu puder salvar as pessoas, tá tudo bem.
como se o que ela sente ou o que ela quer viver não importa. Só importa o fato dela largar essa culpa de ter deixado pessoas para trás, de não ter salvado todo mundo. E quando a Dora e a Felina se encontram num sistema, ou num pensamento, ou num momento de maior maturidade, elas podem perceber que este amor que elas carregam não faz uma a outra serem pior. Podia fazer, como fez por muito tempo, mas também pode fazer com que ambas se tornem melhores, se tornem pessoas melhores. Não só para o mundo, mas para elas mesmas. E que existem formas de curar relacionamentos, mesmo quando a gente está mal, mesmo quando a gente está se sentindo culpado, mesmo quando a gente está se sentindo abandonado. Histórias de personagens com suas lutas morais são as histórias que a gente quer ver, são as histórias que são mais comumente contadas. E é por isso que a gente usa tanto essa coisa da redenção. E é por isso que às vezes a gente usa tão errado também. Porque a gente se apaixona pelos personagens e às vezes a gente passa aquele pano, às vezes a gente fala, tudo bem, porque esse personagem eu gosto. E todo mundo faz isso o tempo todo. E eu entendo as pessoas que talvez fiquem meio com relação à Felina, mas no sentido de que eu não acho que o caminho dela de maturidade foi todo contado em She-Ra e as Princesas do Poder. Tá lá, o começo tá lá. O amor que vai fazer com que isso perdure tá lá. Mas com certeza, assim que a câmera fecha, ela ainda vai precisar se reaver com muita coisa. Com o resto da população que ela não viu, com as culpas que ela vai sentir. Tem muita coisa ainda pra Felina sentir e pra Dora sentir também, que não tá resolvido ali. Eu também acho que não tinha que estar não, tá? Mas hora a história tem que acabar, né, gente? Mas pra mim, o arco de maturidade da Felina funciona porque também é o arco de maturidade da Dora. E é por isso também que eu acho que o chip funciona e que elas como casal funcionam. Porque a gente está dizendo de uma relação construída ao longo de muitos tempos, vindo de um lugar que talvez seja traumático, que elas dividiram juntas, mas que esse trauma dê vazão para coisas muito boas. E ele não vai dar vazão só porque elas se encontraram, só porque elas se gostam. Ele vai dar vazão porque elas trabalharam para que isso aconteça, porque elas se amavam e elas queriam que isso acontecesse, por mais que o mundo aí tivesse uma zona e por mais que tivesse muita coisa a ser feita. Então eu gosto bastante, eu fiquei extremamente tocada e eu gosto muito não apenas do final e da jornada da Dora, mas da jornada da Felina. E pra mim é por isso que funciona. Me diz o que você acha aí nos comentários e a gente continua a conversa. Quinta-feira eu volto com mais vídeo. Beijo.